Cheque Mais Notícias. 7h02, 7h02. Nós vamos abrir o jornal hoje. Bom dia, Marcos Souza. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Vamos abrir o jornal hoje falando sobre a comparação que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu fazer de si próprio com o Tiradentes. A assessoria do ex-presidente Lula divulgou ontem um vídeo em que o petista se compara ao herói da Inconfidência Mineira. Tinha um vídeo gravado, sei lá de quanto tempo, não sei de onde que é esse vídeo, e ele postou nas redes sociais, a assessoria dele, essa comparação. Diga lá, Mark. Tá carregando aqui de meu... Deixa que eu faço aqui então. É o seguinte, ó, esse vídeo foi publicado na página oficial do PT, do petista, do Lula, no Facebook. Lula está de camiseta azul e um paletó. E ele aparenta estar num jardim. Não dá para saber exatamente qual é o local. E também na legenda o PT não diz onde é que foi realizada a gravação, nem quando que foi. E aí o Lula solta essa pérola. Vai, Terribas. Eu tô na situação, sabe, de um inocente que está sendo julgado para evitar que esse inocente volte a fazer o melhor governo do Brasil. E eu não sei se eles estão com a consciência tranquila para fazer esse serviço, porque eles sabem que a história se constrói ao longo de muitos anos. Eles não sabem como é que eles irão passar para a história, eu sei. Não sei se eles vão passar para a história como juízes ou como algozes. O herói não é o cara que enforcou o Tiradentes. Foi o enforcado que virou herói. Pelo menos o conhecimento histórico o ex-presidente Lula poderia demonstrar ter, né? Não há qualquer tipo de comparação comparação possível e plausível entre Tiradentes e Lula. Nem naquela forçação de barra mais profunda. Porque Tiradentes foi um homem que lutou pela liberdade. Tiradentes foi um homem que não se submeteu ao jugo do poder. Lula não. Lula foi o poder. E Lula, investido do poder, meteu a mão no dinheiro público. Um é um corrupto, um ladrão de dinheiro, um é um lavador de recursos. Um é o general da corrupção que montou no país o maior esquema de crime organizado, de corrupção da história do mundo. Não há comparação possível entre Lula e Tiradentes. Nem na cabeça do lulismo. Quer dizer, na cabeça do lulismo vai. Aí aceita qualquer coisa. Na sexta-feira passada, teve sorteio eletrônico no Supremo Tribunal Federal e ficou definido que o ministro Alexandre de Moraes será o relator do recurso da defesa do ex-presidente Lula lá no Supremo, né, Mark? O recurso, para ser julgado em plenário pelos 11 ministros e não apenas pela segunda turma, depende agora do agendamento da presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia. Lembrando que até agosto os ministros estarão em recesso. E nesse final de semana, o Estadão divulgou um balanço com todos os recursos que a defesa de Lula já protocolou de fevereiro até agora. 78 questionamentos apenas no processo do triplex do Guarujá. Para quem fala que está sendo julgado injustamente, só no processo do Guarujá ele já apresentou 78 questionamentos. Os recursos incluem mandados de segurança, reclamações e habeas corpus, que foram apresentados na primeira instância ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e ao STF, que é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a todas as instâncias possíveis. Quantos recursos, Mark? 78. Só no triplex do Guarujá. Pois é. Aí, é por isso o discurso daqueles que clamam pela impunidade de que você só pode iniciar o cumprimento da pena após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se fôssemos esperar o início do cumprimento da pena para o trânsito em julgado, sabe quando começa? Nunca. Porque a possibilidade de manipular o direito processual penal atravessa um recurso e vai outro, e vai o recurso do recurso, não termina nunca.
e aí se carimba a impunidade. É bom dizer, como... Não vou usar palavras minhas, vou usar palavras pretéritas do ministro Gilmar Mendes, que depois virou a casaca. Mas o ministro Gilmar Mendes diz que qualquer país civilizado do mundo, ou onde há mundo civilizado, o início do cumprimento da pena se dá após o 2º grau, quando se esgotam os discursos, as análises, as provas, a apreciação daquilo que é fato. A análise do fato delituoso se esgota em segunda instância. Estou me utilizando de palavras do ministro Gilmar Mendes, que é aquilo que está no livro dele, no curso de Direito Constitucional do ministro Gilmar Mendes, e não o Gilmar Mendes político que trocou a toga pela bandeira do PT numa mão, a do PMDB na outra, e um carimbo de tucano na testa, que é o que virou o ministro Gilmar Mendes. É por isso, 78 recursos. O Tiradentes do Santa Cândida, Marcos Souza, continua preso e preso estará. Gostou, Terribas? O Tiradentes do Santa Cândida, excelente. Nem ele se acredita. Mas é isso aí. 7h09. Me deixa de fora desse seu mau sentimento. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Pois é. E os ouvintes, são pessoas horríveis ou são pessoas mais leves essa hora da manhã, Mário? Denier, tão horríveis também, viu? O final do telefone 6565, não tem o nome aqui, Kleber colocou o nome aqui, dizendo que vocês fazem muita propaganda do Lula, todo dia está na mídia. Não sou eu, é o noticiário. O noticiário produz. E o ex-presidente Lula, ele é motivo de instabilidade política, né? Porque ao manter uma candidatura que é impossível por ele ser ficha suja, o PT dá um tiro no que se entende como Estado democrático. A mim não surpreende, porque quem acompanha a trajetória do Partido dos Trabalhadores e de outras legendas, mas do PT em particular, é de desrespeito ao regime democrático. O PT não tem apreço à democracia, o PT tem apreço ao PT. Nem que para isso precise cuspir e rasgar a Constituição. 7h10, 7h10. Sabe que o ex-ministro José Dirceu, que foi solto pelo Supremo Tribunal Federal, vem a Curitiba amanhã, por determinação do juiz federal Sérgio Moro, para que ele coloque uma tornozeleira eletrônica, né, Marco? No despacho, o juiz Sérgio Moro justificou que as medidas cautelares devem ser tomadas, já que a prisão dele foi suspensa. Além da tornozeleira, o ex-ministro está proibido de deixar o país e se comunicar com outros acusados ou testemunhas. José Dirceu deixou o presídio em Brasília na terça-feira da semana passada, depois de uma decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que entenderam que ele tem direito de esperar em liberdade o julgamento de um recurso que tramita no Supremo Tribunal de Justiça. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Até agora, a pena dele é a segunda mais alta entre os condenados da Lava Jato. 30 anos e 9 meses de prisão. Uma pena menor apenas do que a do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, o homem do PT no esquema de corrupção, que foi condenado a mais de 40 anos. É porque o José Dirceu é um homem muito perigoso, por isso que a pena dele é desse tamanho. Ele é o coronel da corrupção. É bom lembrar que ele se fazia de vítima, o perseguido do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Mensalão, e mesmo sendo julgado, mesmo a um passo da cadeia, o José Dirceu comandava, junto com o Lula, o esquema do Petrolão. E o Supremo Tribunal Federal soltou. Dina, tem ouvinte participando aqui, o Anderson, diz que é motorista de transporte escolar do bairro Xaxim, e falou assim: Dirceu está livre, me sinto enganado por toda a imprensa. Mas não foi a imprensa que te enganou, quem te enganou foi os ministros do Supremo que não respeitam o Código Penal, o Código de Processo Penal. Olha, mas o que a gente tem com isso? Quem que manda prender ou manda soltar não somos nós. Não, é. Inclusive um ouvinte aqui, o Léo Matsumara aqui no Facebook, ele faz uma comparação mais ou menos nisso, assim. Ele falou assim: a confiança do Lula e dos petistas só existem pois sabem que cedo ou mais tarde o STF vai liberar. Me diz o nome que ficou preso aí do Mensalão.
Não, mas é porque eles cumpriram a pena, né? Zé E tem Dirceu um que tá cumpriu. preso. E tem um que tá preso no mensalão até hoje. Que é o carequinha Marcos Valério. Marcos Valério. Quis fazer delação, deu muito certo, fez um pedaço, outro pedaço não fez. Entendeu? Mas é importante citar, Léo, não adianta prender não, viu? Dirceu tava recebendo propina dentro da cadeia. O despacho do juiz Sérgio Moro na prisão dele é claro. Dirceu estava preso, tava lá na Papuda, mas o irmão aqui fora recebia propina pra ele. Então não adianta prender. As pessoas acham, vai prender, vai resolver. Também não vai. O que muda é o sistema político trocar. Mas tem que prender de qualquer sorte para não deixar solto. Porque se ele preso tinha capacidade de manipular o esquema político para ganhar propina, receber propina, imagina solto. Mas o Supremo Tribunal Federal, na sua segunda turma, é uma mãe. E sabe que a segunda turma tem dias contados para acabar com essa pataquada toda, né? Em setembro, atenção, em setembro muda o comando do Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli, um dos três que integra aí o trio político do Supremo Tribunal Federal, presidirá o STF. Será dele a pauta. Imagine só o que vem. Será dele a pauta do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, na cadeira de Dias Toffoli, na segunda turma, que é a turma soltadora do Supremo Tribunal Federal, quem sentará a cadeira será a atual presidente Carmen Lúcia. Daí mudam as coisas. Então, também tem prazo. O que se espera no meio do PT, Mark, é que com o Dias Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal, ele paute para a votação as duas ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, que discutem o início do cumprimento da pena em segunda instância, se isto é constitucional ou não. Se porventura o plenário do Supremo Tribunal Federal entender que se trata de uma medida inconstitucional, o início do cumprimento da pena após segunda instância, não apenas Lula será solto, mas todo e qualquer criminoso que hoje esteja recolhido à cadeia para a prisão provisória, a prisão com o início do cumprimento da pena em segundo grau, todos serão soltos. Traficantes, homicidas, estupradores, lavadores de dinheiro, corruptos, ladrões de todo gênero, enfim, todo mundo será solto se esta for a compreensão do Pleno do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia matou no peito, não pôs em discussão essas duas ações declaratórias de constitucionalidade, por entender que é preciso dar tempo à própria jurisprudência da Suprema Corte, que recém mudou, ou que recém foi confirmada após de 2016. Então, com a mudança no comando do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli pode fazer o serviço. Denê, só para reforçar, daí a pessoa pode pensar assim, mas já votaram no plenário e o Lula perdeu. Mas eles contam que a ministra Rosa Weber possa mudar o voto se não for o caso específico do Lula. Ninguém sabe o que ela vai fazer, ela não fala para ninguém. Mas o PT conta que se for uma ADC, que é uma questão genérica, não trata de ninguém especificamente, trata da regra no geral, daí nesse caso a ministra Rosa Weber pode mudar o entendimento dela e falar que tem que ser solto. E aí muda tudo. Pois é, e aí não só Lula, né? Todo mundo. Todos. Abre a porta geral, abre a porta da cadeia e libera todo mundo. Participação dos ouvintes e vamos para um intervalo. Diga lá, Mark. A Cris, do bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba, faz uma comparação diferente entre a história de Lula Tiradentes. Ela diz que, na opinião dela, Lula é o enforcador e o Tiradentes é o povo. Tá. Foi assim que o PT deixou o país após o governo da legenda, segundo a ouvinte. Também tem o Jorge, ele é motorista de Uber e pergunta assim: Denian, esses abaixo-assinados que fazem para tirar o ministro Gilmar Mendes, valem alguma coisa? Não, adiantam nada. É só para produzir noticiazinha no ambiente da internet. O que mais, Mark? O Elcio Koleski diz aqui que impedir o Lula com o dobro das intenções de votos em relação à soma dos demais candidatos é rasgar a democracia do país. Para quem entende democracia como pesquisa eleitoral, pode ser. Só que democracia jamais, se me permitir o ouvinte, vou dar uma aulinha pro Elcio.
e faço com toda a humildade do mundo. Me parece que o Elcio não estudou o suficiente e com toda a humildade do mundo, sem querer bancar o professor aqui, embora seja. Mas vou dar uma aula pro Elcio. Democracia, Elcio, não é voto. Democracia não é a vontade da maioria. Isso é eleição. Eleição é um dos elementos, um dos pilares da democracia. Mas não há democracia sem pluralismo político. Não há democracia sem a efetivação, sem a concretização de direitos fundamentais. E não há democracia sem o respeito ao império da lei, sem respeito à Constituição. Só há democracia quando a Constituição é plena e, a partir do seu farol, a Constituição democrática é implantada, implementada e concretizada. Jamais pesquisa eleitoral ou urna serão sinônimos de democracia. Só pensa desse jeito quem estudou pouco ou se deixa conduzir por apagão de informação. Democracia, se assim fosse, a Coreia do Norte, do ditador Kim Jong-il, seria a maior democracia do mundo, porque ele foi eleito no último pleito com 100% dos votos. Se voto fosse democracia, Cuba seria uma democracia consolidada. A Venezuela também. É bom lembrar que durante a ditadura militar brasileira, para alguns cargos, o direito de voto no Brasil foi mantido. O brasileiro não votava para presidente, mas elegia outros cargos. A partir da vontade do ditador. Então você querer diminuir a democracia a uma pesquisa eleitoral e a vontade das urnas, entre aspas, isso jamais será democracia. A democracia não tolera que bandidos alcancem o poder. Corrupto não pode governar. A lei democrática da ficha limpa assim diz. O Elcio não quererá aprender o que é a democracia. Mas se ele tiver vontade, eu posso passar umas obras para ele, clássicos do estudo democrático, para que ele mergulhe um pouco e talvez ele reflita e passe menos vergonha nas redes sociais. Vale para ele e vale para todo mundo. Só tem uma possibilidade de nós vencermos esse momento cinza que o Brasil vive. É pelo caminho da democracia. O Elcio Koleski está para o desrespeito à ordem democrática, assim como todos aqueles que defendem a intervenção militar, está para a turma lá daqueles que querem romper com a ordem democrática. O discurso é tão tosco de quem diz que Lula está sendo impedido porque tem a maioria das intenções de voto. É tão tosco quanto aqueles que acham que tem que ter um golpe militar e fazer uma intervenção militar para dar razão ao Brasil. Não é nem lá e nem cá. Dos dois lados, há trevas, não há luz. Diga, Mark. O nosso outro ouvinte, o Luciano Lacoste, aqui pela live, faz uma reflexão interessante sobre esse tipo de coisa. Ele diz que, na opinião dele, as pesquisas considerando Lula mostram a questão cultural do povo brasileiro, de como está enraizada a corrupção. Afinal, para a população, vai votar em um presidiário. Pois é. E a análise é ótima. Eu acho que os institutos de pesquisa prestam um desserviço ao país. Não deveriam fazer pesquisa com o nome do Lula. O Instituto de Pesquisa deveria trabalhar a partir da lógica da legislação, mas enfim, cada um pesquisa o que quiser, são livres para promoverem a pesquisa que achar que devem, embora eu ache uma barbaridade. O que o ouvinte sublinha é uma questão cultural, da própria formação do brasileiro. Há um livro que eu acho que é de leitura obrigatória para todo mundo. Procure um livro chamado Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. Este é um clássico da sociologia brasileira. É um livro denso, pesado, grande, são, 2.000 páginas, mas é um livro que nos ajuda demais a compreender o buraco que nós nos enfiamos desde que o samba é samba. 7h22, mais um marque e intervalo. Denê, tem vários ouvintes aqui falando a mesma coisa. O Brasil vai jogar com o México hoje, e como aqui a gente dá sempre pitaco na questão política, México acabou de eleger um candidato de esquerda. O nome do novo presidente do México é López Obrador, e ele, durante a campanha,
foi comparado a Lula e Hugo Chávez, inclusive. E os ouvintes aqui estão pedindo para você comentar isso. Um deles é o Abner de Souza, de Araucária. Abner, foi a eleição do fake news. A eleição mexicana registrou o maior índice de fake news da história do mundo. A eleição mexicana. Foi uma eleição conduzida em boa monta pela desinformação. E o povo mexicano, ele é um povo soberano a escolher quem quiser. Mas eu não tenho qualquer notícia de que o Obrador, presidente do México, seja corrupto, condenado, preso em segundo grau. Não é. E nem ditador, pelo menos por enquanto. Não nem é, né? ditador como Hugo Chávez foi. Então, ao Obrador, o direito de governar foi eleito dentro das regras da lei mexicana. Mas comparar o Obrador ao Lula tem um problema de cana dura, que um não tem e o outro tem. E aí não dá pra comparar. Intervalo. Terribas, você errou a previsão da Espanha. Eu também e o Mark A também. gente errou a previsão da Espanha feiaço. O time da Espanha é muito burocrático, só toca a bolinha pro lado, né? Timezinho mequetrefe. E sabe, Não- Denê, que eu tava vindo pra cá, tava escutando uma reportagem Estavam tentando fazer aquele negócio, aquele joguinho do Barcelona, né? sobre a torcida do Brasil hoje lá em Samar e tal. Os russos estão muito animados com os brasileiros e tal. E os brasileiros dizendo pra entrevista lá, pro repórter lá, dizendo assim, não, nós queremos jogar com a Rússia final, que é mais fácil. Amigão, a Espanha também achou que era mais fácil, olha o que deu. Mas assim, agora como o lado de cá, que é o lado do Brasil, é um lado mais difícil, né? O lado de lá tá barbada. O lado de lá tá bem mais fácil. O lado de lá, se não ocorrer uma hecatombe, a Inglaterra chega à final, eu acho que por um caminho menos tortuoso do que será para o Brasil. Porque o Brasil tem uma barbadinha hoje, que é o México. O México não dá, né? Entendeu? Não tem essa confiança, não. Não, o Brasil... O México tem dia que ele jogou muito bem, tem dia que ele jogou mal. Não, o México é É a barbadinho. roleta russa. Hoje o Brasil vai passar... Mas do olha México. só quem tá do outro lado lá. Do outro lado tá o seguinte, já definiu, vai ter Rússia e Croácia. Tá, né? qualquer um dos Aí dois. a possibilidade depois das quartas de finais deles é Suécia e Suíça. Ou Colômbia e Inglaterra. Então. Obviamente ali vai passar a Inglaterra, daí vai jogar entre Suíça ou Suécia. E a gente vai não passar a sabe, Inglaterra de mas novo. vai passar a Eu Inglaterra só de novo. queria vai lembrar chegar que na você semifinal. falou, obviamente a Espanha ganha da Rússia. Não deu obviedade. Não, mas aí que tá. Aqui a É Inglaterra, futebol, a amigo. Inglaterra é muito superior à Colômbia aqui. Aqui não, Não. tem. E a Espanha aqui não era tem superior à Rússia? Era também. Pois é, era não, também. o Mark tá certo. Tô dizendo o seguinte, que de qualquer maneira é um caminho mais fácil esse lado do que o lado do Brasil. Lógico Porque olha que só, é. O lado do Croácia, Rússia, Croácia, Rússia, Suíça, Suécia e Colômbia é muito tranquilo para Dinamarca comparado com o Brasil. Ao lado do Brasil. O lado do Brasil Não, tem hoje... pra Inglaterra, né? É, pra Inglaterra. Olha o lado do Brasil. O Brasil tem o México hoje, que eu acho que vai ser fácil. Mas depois terá possivelmente a Bélgica, que é um jogo difícil. E depois tem Uruguai ou... A gente vai pegar o Uruguai ou França, Ou França. na semifinal. Então, a lógica, tá? Não sei se vai dar, mas a lógica seria o Brasil jogar com a Bélgica primeiro, que é a sensação da Copa, e depois enfrentar a França do Mbappé. Bom, Então, eu acho. Então, amigão, pro Brasil é muito mais difícil chegar à final do que pra Inglaterra chegar à final. Eu acho que o campeão da Copa está do nosso lado. Agora eu não sei quem, mas do nosso lado tá. Eu acho também. Tá do nosso lado aqui, é fato. O jogo da... A nossa chave é muito mais forte. É infinitamente mais forte. Vocês gostam de decisão de pênalti ou não? Eu gosto. Eu gosto pros outros, não pro meu time. Eu gosto. Agora, aquele goleiro da Dinamarca é bom, né? E o goleiro da Croácia é bom também. Os goleiros ontem cresceram na parada. Dele, antes de ir pro intervalo, eu gosto de ler a conspiração dos ouvintes. Ah. Eu nem lembro, eu vou ler. O Tô Marlos falando que você é da Campos- CIA? Não, hoje não. Até ninguém mandou até agora. Ainda tem o Marlos aqui, ele diz o seguinte: as zebras estão se dando bem porque acabou a corrupção na FIFA com a manipulação dos resultados. É aquela história, sabe, que a FIFA se reuniu numa salinha fechada. sim. Ó, esse Tem ano que perder essa é a aqui. Espanha, esse ano é a França. Daí o cara já começa aquela história de 98 na Copa, isso aqui, enfim. Bobeira. Que o Ronaldo passou mal. Aquele Mbappé, que é o jogador francês que corre a 34 por hora.
Você tem ideia disso? Ele é o jogador de futebol mais rápido do mundo. Ele corre a 34 por hora, é quase a velocidade do Usain Bolt. Isso. Ele corre a 34 por hora. Imagina, gramado, imagina, né? Não olha é o na pista, lançamento! Não, e aí... Não dá nem tempo de narrar o cara. Não, aí você imagina o seguinte, esse cara correndo, esse sujeito a 500 por hora, o que a sala secreta da FIFA tem a ver com isso? Não tem. O Mbappé joga demais. E tem aquele Griezmann que joga muito. O time francês tem um baita goleiro, coisa que o Brasil não tem. Tem o Lloris, que é um baita goleiro. Ele falou mal do Alisson de novo. Vocês já viram, o Brasil teve contra si apenas uma jogada perigosa. Nos joguinhos que jogou até agora, tudo porcaria. Suíça, Sérvia, Costa Rica, tudo Na time de jogada segunda perigosa linha. tomou gol. A única jogada que foi no gol é gol. Vocês vão lembrar de mim. Ele fará defesas espetaculares e vai entregar alguma cedo ou tarde. Se nós formos pros pênaltis, então você acha que foi água com a bacia Não, fora, não, né? não. Acho que nos pênaltis o Alisson é um baita goleiro. Ele tem envergadura, é um goleiro grande. O problema do Alisson não é pênalti. Se for pênalti, se não levar gol com bola rolando, eu acho que nos pênaltis o Alisson tem chance enorme de levar o Brasil adiante e se consagrar o goleiro da Copa. Não é disso que eu tô falando. Falando que ele é um goleiro frágil com a bola rolando. Ele toma gol e abala. Ele levou 5 em Grenal, levou 5 em semi de Champions League. Você levar 5 numa semi de Champions League, e esse não podia ser goleiro do Brasil. Jogo decisivo ele leva 5. Deveria ter uma cláusula escrito lá. É proibido escalar goleiro que leva 5 em jogo decisivo. É só isso que eu acho. Mas eu não tô secando, eu tô torcendo pro Alisson. Pra que fique claro, estou na torcida para o Alisson. Quero queimar a minha língua. Mas é um goleirinho. Você falou no Mbappé, 7.232 ouvintes mandaram aqui um meme que circulou esse fim de semana, você viu? Comparando a foto do Dida com o Mbappé. Eles são parecidos mesmo. São. Daí o pessoal faz a conta lá, ó. O Dida jogou em 98 na França. O Mbappé nasceu em 99. Então cada um faz a conta que quiser. É uma brincadeira, obviamente. Mas eles realmente parecem fisicamente. Parecem. O Mbappé é um baita de um jogador de futebol, como o Cavani está jogando fino da bola. Os ouvintes sabem que eu torço muitíssimo pela seleção uruguaia. Fiquei muito feliz que o Uruguai passou adiante. Aquela dupla de ataque, Suárez e Cavani, resolveria os problemas de ataque do Atlético Paranaense, não resolveria, Mark? Eu queria. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 7 horas e 34 minutos. Vamos fazer o nosso bolão do dia antes da notícia da decisão do Supremo Tribunal Federal de sepultar definitivamente o chamado imposto sindical. A contribuição sindical obrigatória foi para o espaço, felizmente. Uma boa notícia que veio do Supremo. Mas agora é hora do bolão. Jonatas Terribas, Brasil e México. Placar, Terribas. Placar, não é quem vai passar. 2x1 Brasil. 2x1 Brasil. Mark Souza. Ruim, hein? Acho que vai lá, 1x0. Tá 1x0 para o Brasil. Na prorrogação ainda o gol, pra ser sofrido. Brasil 3, México 1. Com facilidade. Com Brasil, facilidade? O Brasil hoje passa pelo México com facilidade. O México não dá pra confiar. O México... vocês acham que o México vai fazer frente pro Brasil? Incomodou bastante na Copa passada, hein? O Não, México e nessa incomodou teve alguns muito jogos na que Copa eles passada. mandaram bem. O goleiro do México é muito superior ao nosso. O goleiro do México, como é que é o nome do goleiro do Tá México? 4 Copas jogando. É bom aquele goleiro mesmo, um cabeludinho, né? É. Ochoa. Goleiro Ochoa. Fantástico o goleiro. É bom. Joga Qual é o muito. outro jogo de hoje? Bélgica e Japão. Esse é fácil, né? A Bélgica passa. Vai enfiar uma trolha no Japão. O japonês não vai A conseguir Bélgica segurar. passa. Seria lindo se desse uma zebra, né? Porque daí a gente ia pegar o Japão. Seria lindo se desse uma não vai zebra. dar. Não. Mas Vai, não ser vai Brasil, dar. vai ser Brasil e Bélgica. Vai ser Brasil e Bélgica na semi. Na Nas semi quartas. nas quartas. Nas quartas de final. Isso. Aí o jogo é sexta-feira. É sexta-feira, 11 da manhã ou 3 da tarde o jogo? O jogo é sexta-feira, 15 horas. 15 horas, imagina. Sexta-feira é mais um dia sem trabalho no Brasil. Por falar em trabalho, Marcos Souza. Bélgica e Japão? Não. Bélgica e Japão É hoje, 3 é horas. hoje, 3 horas. hoje. Eu digo, se o Brasil passar, As quartas é sexta-feira, 15 horas. sexta às 15. Sexta-feira, meio-dia, acabou o expediente, né?
meio-dia de sexta-feira, fim, né? Acabou, né? Não acontece mais nada. Feriado Nacional. Não acontece mais nada. Muito Hoje bem. tem uma discussão, né, Dinian? Que as empresas que liberaram no tempo de jogo normal. Se tiver prorrogação e pênalti, o jogo estende quase uma hora. Uma hora não, mas uns 40, 50 minutos. E daí como é que fica a hora de chegar na firma? Pois é, até. Não, o que vale é o jogo. Se ganhar, tudo certo. Se perder, tem que ir como castigo trabalhar, será? Tem que ir de qualquer jeito. Agora é o seguinte, já que estamos falando de trabalho, o Supremo Tribunal Federal manteve aquilo que a reforma trabalhista aprovou, o fim da contribuição sindical. O que é a contribuição sindical obrigatória? Todo trabalhador tinha de contribuir compulsoriamente de forma obrigatória com um dia do seu salário para o sindicato da categoria. Querendo ou não, e num imposto, um tributo que o Estado vinha meter a mão no nosso bolso e entregava direto para os sindicatos. Os sindicatos se proliferaram como se não houvesse amanhã no Brasil. O Brasil possui 95% dos sindicatos do mundo, graças à chamada contribuição sindical. A contribuição sindical agora não é mais obrigatória. Ela é facultativa. Só vai doar um dia do seu trabalho para o sindicato da categoria aquele trabalhador que expressamente autorizar. Pergunto aos ouvintes aí do outro lado do rádio. Quem entre os senhores dará dinheiro ao sindicato? Tenho certeza que é a minoria. Foi uma vitória importante do trabalhador contra esta república sindical que foi criada pelo PT. Vamos à notícia e depois a participação do ouvinte. Diga lá, Mark. Os sindicatos alegaram ao Supremo, Daniel, que as entidades tiveram uma queda na arrecadação muito grande e que os sindicatos foram enfraquecidos, o que prejudica na hora de negociar acordos coletivos e direitos dos trabalhadores com os patrões. Alegaram também que a mudança só poderia ter sido feita por emenda à Constituição e não por lei comum. Mas antes do recesso, o Supremo Tribunal Federal manteve tudo como está. 6 ministros votaram contra o desconto obrigatório. São eles: ministro Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Marco Aurélio e Carmen Lúcia. Outros 3, Dias Toffoli, Rosa Weber e o relator Edson Fachin, a favor dos sindicatos. Os ministros Lewandowski, o Ricardo Lewandowski e o Celso de Mello não participaram do julgamento. Lembrando que o fim da contribuição sindical foi aprovado junto com a reforma trabalhista no ano passado. A medida acabou com um desconto de um dia de trabalho por ano que era destinado aos sindicatos. A mudança tornou facultativa a contribuição, que agora só é permitida se o trabalhador autorizar. Só nesse ano, as 3 maiores centrais sindicais do país, CUT, Força Sindical e UGT, deixaram de arrecadar cerca de 100 milhões de reais em contribuição com o fim da obrigatoriedade do recolhimento do imposto. Muito bem. Acabou, portanto, qualquer tentativa de se ressuscitar a contribuição sindical. O chamado imposto sindical, que era o apelido que ele recebeu, foi para o espaço. E os ouvintes acham o que disso, Mark? Deninha, estão participando aqui já sobre isso. A Débora diz que é bancária e sempre teve esse desconto. E agora a primeira coisa que fará é tirar o nome dela da lista desse desconto. Já podia ter feito, viu, Débora? Já tá valendo essa regra desde a reforma trabalhista. Eles estavam tentando fazer com que ela voltasse. Então vá lá hoje e retire o seu desconto se você assim entende. Também tem aqui a participação do Luiz de São José dos Pinhais, dizendo que tem sindicatos que estão atrelando a pauta de negociação e embutindo para as categorias votarem pelo retorno da cobrança, ou seja, lesando o trabalhador. Como a reforma, Daniel, diz que vale o acordado sobre o legislado, então no acordo entra a contribuição e o trabalhador nem fica sabendo. Entra lá a contribuição. Também tem a participação aqui do final do telefone 1824, o Sandro Luiz Franco, dizendo que o fim da contribuição sindical estava mais do que na hora de acabar. Que serviços essas instituições prestavam aos trabalhadores? Na opinião do ouvinte, nenhum. Só papo e nenhuma ação. Também a participação aqui da ouvinte, final do telefone 5012, a Juliana Cardoso, dizendo que os sindicatos agora estão cobrando 2 dias de assistência, quando no dissídio a lei tirou 1 e eles aumentaram a assistência. Estão se negando a fazer homologação de rescisão. Mais uma questão que considero desnecessária.
são esses penduricalhos que a lei fez para proteger o império sindical. Como se o trabalhador não tivesse condições, pelo menos a grande maioria dos trabalhadores não tivessem condições de eles mesmos observarem a questão quando da rescisão do seu contrato de trabalho e mais essa discussão do dissídio. Como o sindicato opera no sentido de confrontar até o empregador, muitas das discussões de dissídio da categoria esbarram, não andam, uma negociação de aumento salarial. Basta ver o comportamento infantilizado aqui do Sindicato dos Jornalistas do Estado do Paraná, por exemplo. Os trabalhadores aqui da RIC TV, para citar apenas um exemplo aqui doméstico, aqui da nossa empresa, o sindicato fazia na contramão do que desejavam os funcionários da RIC. Os funcionários da RIC não conseguiam fazer valer o seu direito, porque o sindicato, para confrontar com o sindicato das empresas de comunicação, ficavam criando embaraço e atrapalhavam a vida do jornalista. O Sindicato dos Jornalistas não representa ninguém no estado do Paraná, a não ser eles mesmos e aqueles que têm cor ideológica. Apenas para citar um exemplo que a gente vive dentro de casa. Para se ter uma ideia, na última negociação, os funcionários da RIC, se eu não me engano, por unanimidade, foram contra a condução da negociação junto ao empregador. Contra o que queria o sindicato. O sindicato atrapalha demais, porque eles não estão preocupados com a categoria. O Sindicato dos Jornalistas do Paraná, por exemplo, já disse isso e repito, não tem preocupação com os jornalistas do Paraná. Tem preocupação em fazer defesa de partido de esquerda, de ideologia, de bater no PSDB, é outra conversa. Não está preocupado, não tem preocupação alguma com os jornalistas. O Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul, por exemplo, que é a base da FENAGE, a gente viu. O presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do Sul foi ameaçar o Marques Souza durante uma reportagem. Te aconselho a sair daí, né? Senão veja bem. Fazer ameaça a um repórter no exercício da função. Não tem que dar dinheiro para essa gente. Fechar a torneira. Fecha tudo, deixa morrer a míngua. Denê, tem o ouvinte Márcio do AU, ele pede uma orientação, na verdade, que pode servir para outros ouvintes, inclusive. Ele diz que é engenheiro e o SENDI, que é o Sindicato dos Engenheiros, fez uma assembleia e aprovou a contribuição e ele recebeu um e-mail cobrando ele, se ele tem que pagar ou não por causa dessa assembleia. Não tem que pagar. Não tem que pagar a contribuição sindical. Tem que ver direitinho se é isso que eles estão cobrando, né? Mas se for a contribuição sindical, não é necessário o pagamento. Só paga quem quiser. O trabalhador não pode ser impingido ao pagamento desse tributo, da contribuição sindical que era obrigatória e agora não é mais. É diferente, por exemplo, de contribuição para conselho de classe, né? Isso não é a mesma coisa. Por exemplo, a OAB lá que cobra a sua anuidade, o CRM, CREA, o Conselho de Medicina Veterinária, esses aí, que daí tem que pagar. É diferente da contribuição sindical obrigatória. O que mais, Marcos? O Fernando de Toledo diz que lá acontecia a mesma coisa que aconteceu aqui na RIC que você disse agora, relatou um pouco. Os sindicatos metalúrgicos, quem comandava era um militante do PT e o sindicato só prestava-se a fazer a defesa do partido, segundo ele. É isso aí. E aí o fim da contribuição sindical vai matar a míngua todos esses sindicatos de mentirinha. Porque sindicato é muito importante. O sindicato que defende o interesse do trabalhador. O sindicato que se presta apenas a fazer propaganda partidária e ideológica, presta atenção no Sindicato dos Professores do Estado do Paraná, por exemplo. O sindicato mais rico do sul do país. Para o que serve a APP, se não para fazer defesa do Lula? Atenção, professor estadual. De verdade mesmo, de verdade verdadeira. As tuas conquistas, elas são devidas à APP, sindicato? Será? Será? RIC Mais Notícias. Bombou com a participação dos ouvintes, impressionante o tema da contribuição sindical que era obrigatória e agora não é mais. Muitos ouvintes mesmo participando. O que tem aí, Marcos? E com dúvidas, inclusive, viu, Deninho? Vários ouvintes aqui, eu não vou nem ler uma mensagem específica porque é recorrente a participação, dizendo que o sindicato está cobrando quando vai homologar
a rescisão do contrato. Pois é, mas não pode, né? O Dr. Christian Sobania, advogado trabalhista, mandou a seguinte mensagem para cá. Não há mais necessidade de homologação por parte do sindicato pela nova lei. Só é devido ao sindicato se for associado. Se você não é associado, você não precisa da presença do sindicato para a homologação da rescisão contratual, por exemplo. Então é o seguinte, não dá para cair nessa. Mark, você é sindicalizado lá, associado ao Sindicato dos Jornalistas do Paraná? Não sou. Nunca fiz questão. Sabe que para ter carteirinha de jornalista, até a carteirinha precisa ser associado. Da FENAGE. Da FENAGE. Aquela que faz carta do Lula. Eu nunca tive carteirinha de jornalista. Nunca. Sabe que falta me faz? Nenhuma. Pra mim também. Nunca. Você precisou algum momento da tua carteira de jornalista? Não. Até porque a gente tem a sorte, Dani, a nossa carteira é nosso rosto, né? Nossa cara, nossa voz, então, enfim. Mas também nunca precisei pra nada também. Enfim. Pra coisa nenhuma. A minha profissão é quando eu tô com o microfone na mão. Depois eu sou uma pessoa normal. Então, assim, pra você emitir, pra que você entenda a cabeça do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, pra que você emita uma carteira de identificação profissional, você tem que pagar pelo menos 3 meses, se eu não me engano, de associação. Você tem que se associar por 3 meses, ou pelo menos ir lá e pagar a taxa de 3 meses de associação para emitir a sua carteira. Eita, nós, a preocupação é o dinheiro, né? Denia, e olha como é que funciona os sindicatos. Vários ouvintes aqui falando que o Sindesc, que é o Sindicato da Saúde, uma delas é a final telefone 6618, a Gisele Cidral, dizendo que esse Sindesc só deixou um dia para protocolar o cancelamento. Ou seja, durante o ano, só tem um dia que você pode ir lá e protocolar o pedido para não pagar mais. Daí, claro, faz uma fila, a pessoa desiste. Outros ouvintes aqui que trabalham na Renault, dizendo que os sindicatos metalúrgicos é a mesma coisa. Para você conseguir cancelar a contribuição, tem um monte de burocracia e eles até te ameaçam ainda, ó. Se for demitido depois, a culpa não é nossa, porque o sindicato te defende e tal. Tem constrangimento na hora de fazer o cancelamento. Mas isso tudo é ilegal. Essa ação do sindicato de apenas um dia para registro, isso tudo é ilegal. A decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é maiúscula e o trabalhador que quiser contribuir, contribua. Aquele que não quiser, pula da barca. Não pague se não quiser alimentar o funcionamento que os sindicatos dão ao país, né? Digamos assim. 7h53, 7h53. Você vai ver o jogo aqui, Terribas? Você tá todo de amarelo, verde. Eu tô... Você tá aparecendo na live aí, Eu tô com a Terribas? camiseta da rádio. Você tá aparecendo na live? Não tô. Te coloca na live aí pro povo do Facebook te assistir. Agora estou com a camiseta da rádio. Ó, Jovem Pan. Muito bem, você vai ver o jogo aqui, Terribas? Muito legal. Vou assistir daqui. É isso aí, vou assistir daqui também. É o seguinte, todo mundo, a gente faz uma festa. Eu vou trabalhar, vou lá na área da Baixada, vou acompanhar lá o pessoal fazer reportagem depois na TV aí. Ô Mark, sabe que na Copa de 2006, eu acho que não sei se eu já contei isso aqui, Copa da Alemanha, Copa de 2006. Eu era repórter 2006. Eu era repórter do saudoso grupo Paulo Pimentel. E em 2006, a minha chefe, era quem é hoje minha chefe, a Ivete Azzolini, e ela disse assim, Denian, você quer fazer uma materinha lá no bar do Alemão? Os alemães de Curitiba vão estar todos reunidos lá, vai ter bandinha, e pra comer lá, mostra lá eles comendo salsicha, boque, chucrute e assistindo ao jogo da abertura da Copa, o jogo da Alemanha. E eu fui no bar do Alemão. Que bom que tava, Terribas. Que bom que tava, né? Saiu a matéria, pelo menos? Saiu Deu a matéria. Deu pra sair a matéria? Mas que bom que tava. Aquele... Deixa eu contar a matéria triste, que era então. Pra ter 7 minutos, teve 2. 2h15. A história triste, então, minha, no Bar do Alemão. Sabe qual jogo eu cobri no Bar do Alemão? Brasil e Alemanha. Na Copa 2014. O 7x1? Tava no Bar do Alemão cobrindo o jogo da seleção lá. Tava eu, toda a imprensa, porque é o ponto dos alemães de Curitiba. E tinha muitos brasileiros lá, porque muita gente tem aquela tradição de você tomar a bebida do país que é seu rival. Tem muita gente que faz isso, né? Então tem brasileiro que foi lá pra tomar chopp no Bar do Alemão. Nessa lógica eu assisti o 7x1 no Bar do Alemão aqui em Curitiba. Mas que... fazendo reportagem. Imagina se vocês tivessem feito aquela promoção, cada gol da Alemanha, uma rodada de chopp. Falia o Bar do Alemão.
Acabava com o bar na hora. Então, sob essa lógica... A gente foi eu fui no primeiro jogo do Brasil. Aí o bar não se preparou pra receber todo mundo, porque, jogo do Brasil. Aí chegou uma galera, o cara quase fechou a porta lá. Então. Triste. Sob a lógica essa que o Mark nos contou aqui, de que tem gente que toma a bebida do país, vai ter sujeito hoje dentro da garrafa de tequila, né? De tequila hoje. Vai ter gente dentro da garrafa de tequila. Hoje eu tava ouvindo pelo Jornal da Manhã aqui, é o principal concorrente da cachaça aqui na América. A tequila? A tequila. Tequila é Porque bom, a produção né? da tequila é muito forte, né? Tequila é uma coisa boa. Tequila é com bom. limão e sal. É bom, pra quem quer esquecer de tudo, é tequila. Tem, pra quem quer amnésia Matê, não fica animado. instantânea. Hoje é segunda-feira, hein? Você tá Oi. animando o pessoal a tomar tequila hoje? Às 11? Segunda-feira, 7h50 da manhã. Imagina, velho. Não, e às Imagina a 11 da ressaca o manhã. resto da semana. Não, tequila... É só pra esquecer, né? Tequila é aquele tipo de bebida inesquecível, né? Tu fica uns 3 dias lembrando depois da dor de cabeça, não é assim? Mas só da dor de cabeça. O que você fez na hora que você tava bebendo, você não lembra. Ah, tequila é do Você cão. só lembra quando você chega no lugar. Aí o que você fez no lugar, você não lembra mais. Você sabe que tequila é uma bebida que eles inventaram, não sei se ainda tem isso, da tal da porradinha. Isso, tem Tem a mesmo. porradinha que Aham. sacode a cabeça do sujeito, Tem. assim, Tem. com tequila? Tem, né? Tem. E os mexicanos, sejam empresários mexicanos ou brasileiros que investiram na culinária mexicana, Curitiba e as maiores cidades do Paraná têm restaurantes mexicanos. Aqui em Muitos, Curitiba tem vários. restaurantes tradicionais, o Zapata, por exemplo. O Zapata né? é fortíssimo. Então, comida mexicana é Pô, bom a gente podia também. ir hoje lá no Um Zapata. guacamole, A gente podia ir hoje, né? guacamole com Doritos, Nossa. né? Não é Doritos, Deninha, não pode falar marca. Não é? Como é que chama? Eu não sei também, o pior que eu falei. Nacho, Nacho. Não, mas, sabe- mas tem um nome, Sabe o nosso amigo... o Doritos, peraí. É nachos. É Nachos? Não, o prato é Nachos, mas o nome é... do Doritos tem um nome. Que o Nachos Acha é tudo aí. junto. Peraí. Acha aí. Sabe o nosso amigo Lisandro, da Jovem Pan São Paulo, que veio aqui? Sim. Comeu quase 1 quilo de guacamole lá. Guacamole é muito bom. Guacamole é bom. É muito gostoso. As farritas são muito boas, que é a carne cortada em Tortilha. tortilha. É. Então, a tortilha, aí tem a farrita, que é boa também, tem farrita de carne e farrita de Nossa, agora frango. 7h50 Mas da eu manhã, comeria falando disso. comida Nossa, eu mexicana comeria agora fácil. facilmente. E aquele Nas- molho de feijão Nossa. deles é bom também. Nossa, É muito chile, bom. chile. Comida mexicana Carne moída, chile. feijão e bastante pimenta, chile. Verdade. Sabe que no México, na cidade do México, Terribas, eu tomei um café da manhã que pra mim é inesquecível. Era um virado de feijão Ah, sim, com eu já vi. pimenta e huevos revueltos, uns ovos mexidos assim com aquele presunto mexicano. Você imagina, o prato era ovo, presunto, Feijão de manhã. carne moída e pimenta. É uma Num beleza. prato. Tu olha pra aquilo, chega a dar uma agonia de ver. Parece uma mistureba. Sim, eu já vi. Mas é muito Pensa bom. um negócio bom. É muito bom. De manhã. Pra o cara entrar rasgando durante o dia. Pra você que você pode dar uma zoada na pessoa que nunca foi no restaurante mexicano e falar que aquela pimentinha que vem em cima é picles. É leve. Olha, come esse picles aqui, ó, pra você ver que diferente. É aquela pimenta, aquela jalapeño. Isso, é jalapeño. Aquela jalapeño pimenta verde. jalapeño. Eu fiz come uma esse vez picles isso. aqui, que legal. Você tá dando risada, eu fiz uma vez isso com aquela massinha verde japonesa, sabe? Ah, wasabi. Wasabi. Nossa, o wasabi é terrível. Eu fiquei 3 dias fechado. Nossa, o wasabi é terrível. Não, e aí, uma outra da cidade do México, eles têm o metrô misto, o metrô masculino e o metrô só para mulheres. Porque, mas tem uma razão de ser lá. O metrô é tão cheio, que eles criaram umas... Pra não rolar esse negócio de esfrega-esfrega. É. E aí, Terribas, o Ó, povo... boa ideia, hein? O povo mexicano é um povo de estatura mais baixa, né? Eles são mais baixinhos. Não são... Claro que tem os mais altos, mas assim, o povo assim mais baixinho. E eu sou comprido, tenho 1,87 m de altura. Aí eu entro no metrô. O metrô... Mas o metrô Bombando. bombando. São Paulo, 6h30 da Eu tarde. não conseguia nem me segurar naquele ferro, assim, no metrô, né? E eu olhava, Terribas, assim, de cima, eu via as cabeças dos mexicanos tudo embaixo de mim, assim. Eu lá em cima Eles são e baixinhos, e os é? mexicaninhos tudo baixinho, assim.
E aí todo mundo me olhava com uma cara de onde é esse estrangeiro? Porque, né? E aí... E o metrô me chamou muita atenção do seguinte. O metrô, se fosse convertido para o preço do Brasil, a passagem de metrô custa em torno de 50 centavos de real. O metrô é praticamente de graça para andar de metrô na cidade do México. Mas é que a cidade do México é muito mais desenvolvida do que muita cidade aqui no Brasil. Não, e a cidade do México A cidade tem do gente... México é desenvolvida demais. Mas pensa, gente... E uma é coisa... todos os telões de LED, é um negócio lindo. A E cidade do México é linda. eles têm uma influência norte-americana muito forte. E uma parte mais central, assim, da cidade do México, assim, meio... Assim, centrinho mesmo. Se fosse ali, Praça Rui Barbosa. A Praça Rui Barbosa lá da cidade do México. Eles matam galinha na praça ali, Mark. Arrancam as penas e põem a galinha Ali no mesmo. fogo. Ali mesmo. Um caldeirãozinho assim. Um caldeirãozinho. E aí, a cidade do México é muito, muito bacana. Os irmãos mexicanos, eles têm um carinho enorme pelo Brasil e os brasileiros também pelo México. Então, tomara que o jogo hoje seja bacana, mas eu acho que o Brasil vai passar fácil. Dene, tem ouvinte aqui conectando, o Venâncio na live, perguntando se é programa político ou culinário. Nenhum nem outro, Pô, a gente né? já falou tanto aqui também. Não é hoje. nem político, nem culinário. Hoje é dia pra dar uma relaxada agora, gente. Venâncio, para de ódio no teu coração. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa... Venâncio, vai comprar 2 abacates e fazer um guacamole e nos Que é chamar muito pra bom comer, agora que é de manhã. muito mais jogo do que esse tipo de situação. Vamos nessa, rapaziada. Vambora. Hoje será que tem um abacate pra hoje vender o Brasil em é algum o lugar? Brasil, amigo. Hoje o Brasil é o Brasil na Copa. Hoje o Brasil é o Brasil na Copa, amigo. Ô, terrível, 11 horas tem jogo, haja coração. o dia que eu compro agora de manhã um abacate. Agora de manhã um abacate? É só quitanda, né? Ô, o mercado municipal tá aberto. Mercado não? municipal tá aberto, Mas né? eles vendem abacate verde. Como que é o nome do cara lá que corre muito lá? Esqueci o nome. O Zayn Bolt. Não, o jogador. Mbappé. O Mbappé. Foi só Então tá bom. um lápis agora aqui. Amanhã- Imagina o cara narrando. Mbappé pega a bola na defesa, passa no meio campo, é gol. Não, e o rápido. Mbappé no que disparou, os argentinos só olharam aquele. Não tem como ganhar na corrida do cara. Não tem, é muito forte. O cara corre demais. Vamos embora, Fechou, gente. Terminou. Até amanhã. Terminou. Amanhã tem mais. Tchau.